paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Queridos, reforçando aqui alguns avisos, né? Amanhã nós teremos o nosso Tadel, estamos numa série de mensagens sobre liderança, e vamos estar falando um tema muito forte amanhã, e você é o nosso convidado. Então amanhã às 8 horas, nós vamos estar falando, nós falamos sobre o poder da iniciativa, né, segunda-feira passada, e nós vamos estar falando um tema muito especial, vou falar só amanhã, amém? Glória a Deus. Outro sim, irmãos, o app aí, você pode estar baixando no teu celular, tem todas as programações ali, algumas coisas bem legais, mensagens devocionais, pedido de oração, e tudo que está acontecendo na nossa igreja. Então você pode estar baixando no teu celular. Se você tiver alguma dificuldade, venha falar conosco, amém? E tem sido uma benção, vai ser uma benção para nós. E no dia 9 de julho, irmãos, ia ter um encontro com Deus, o encontro com Deus aqui na igreja. Nós mudamos a data, porque o Adriano vai gravar um EP, né? Um EP com 3 músicas. 3 músicas. Você falou 2, mas vai aumentar uma, né? Com 3 músicas. Ele vai gravar um EP com 3 músicas. E então vai ser numa igreja aqui próximo, aqui não tão próximo, mas aqui em Osasco, da igreja do pastor Júnior, da igreja do Nazareno, pastor amigo nosso, um grande amigo, e ele tem uma estrutura lá melhor do que a nossa, né? Não sei se é melhor, mas é mais adequada lá. E então nós vamos estar fazendo lá uma gravação. Então vai ser às 4 horas da tarde. Então nós vamos fazer uma adoração lá, uma adoração, e junto com essa adoração nós vamos cantar as músicas do Adriano lá, e vai estar tudo gravado. Então o Adriano queria convidar, o Adriano era para estar aqui, mas eu estou falando o nome dele, está convidando todos vocês. Aí tem que fazer a inscrição, né, Adriano? Fazer a inscrição na livraria, você vai só dar o seu nome. Então vai ser um feriado, é uma sexta-feira, um feriado. Nós vamos sair daqui da igreja, ou então você pode ir direto, né? Hoje, quem não tiver carro, a gente vai com as vans aqui da igreja. Então nós vamos estar indo para lá. Então vai ter um tempo de adoração, só que lá cabe só 180 pessoas. Então se você for, é importante você reservar lá. Ok, é isso mesmo, Adriano? Faltou alguma coisa? Ele está vendendo também camiseta também, né, irmãos? Camiseta para pagar também, em nome de Jesus, você vai conseguir pagar também. Glória a Deus. E o encontro com Deus, que ia ser dia 9 de julho, nós mudamos para o dia 17 de agosto. É 17 mesmo que nós falamos? 14 de agosto? 14 de agosto. Então vai ser dia 14 de agosto, então vai ser um sábado. Então em vez de ser dia 9 de julho, vai ser 14 de agosto, um sábado. Eu acho que é o segundo sábado de agosto. Amém? Então vai ser dia 14. Nós vamos colocar depois no HP News. E o Eric, cadê o Eric? Está aí o Eric? Está lá em cima. Ele está também, então, a tecla por tecla, né? Um curso de escola de música, né? Então ele está dando aula aqui na igreja também. Então violão, teclado, bateria. Então se você quiser aprender, você também faz inscrição na livraria, ou então tem um celular aí, né, que nós passamos aí. E nós começamos, irmãos, as células, né? Já começamos as células, tem sido maravilhoso as nossas células, está sendo muito gostoso. Essa quarta-feira eu fui na célula da Silvana, né, na casa da Neia, do Sérgio, tinha muita gente lá. As células estão muito gostosas, né, um tempo muito precioso, e como está sendo gostoso, né, irmãos, esse tempo. E agora vai começar as multiplicações, porque está tendo muita gente. Quando tem muita gente, começa a multiplicar, né? Então vamos começar a multiplicar algumas células. Ontem nós tivemos também muitas células também, tivemos um jantar também aqui da comunhão, do amor, foi muito gostoso também ontem, um tempo muito precioso. Então a igreja está em movimento, né? Nós vimos muitas células cheias ontem, estávamos aqui também no jantar também. Então é isso aí, a igreja está em movimento, né? E tem uns que ficaram em casa mesmo, né, descansando, outros estavam na célula, outros estavam no jantar, e foi muito gostoso, um tempo muito precioso. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar nesse tempo, né, de célula, porque realmente não tem como viver uma igreja, irmãos,
né, sem as células, né, porque as células é onde nós temos mais comunhão, tem aquele tempo gostoso, né, e é muito, muito precioso nós estarmos juntos um com os outros, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, Mateus 4, 4. Que diz assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vou ler o mesmo versículo, irmão, mas em outra tradução. As pessoas precisam mais do que pão para a sua vida. Elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas precisam mais do que pão para a sua vida. Elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. Então, o tema dessa mensagem: transformado pela verdade. Amém? Transformado pela verdade. Vamos orar. Querido Deus, nessa manhã nós te pedimos a tua bênção. Fala conosco de uma forma especial, ministra em nosso coração, que ninguém saia daqui, ó Deus, da mesma forma com que entrou, mas que o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos no terceiro propósito, não é? Nosso primeiro propósito, e o propósito principal, é nós adorarmos a Deus, amarmos ao Senhor, termos relacionamento com Deus, né? Deus, Ele nos chama para ser amigos dEle, Deus nos chama para andarmos com Ele, e isso é maravilhoso, que nós entendemos que nós somos adoradores, não é? É maravilhoso. O segundo propósito é que Deus nos chamou para pertencer, não é? Pertencer à sua família, estarmos nos relacionando um com os outros, amando todas as pessoas, mas principalmente, né, a família de Deus. Nós precisamos amar, pertencer à família de Deus, e precisamos estar realmente amando, porque é o amor que dá sentido à vida. Glória a Deus por isso. Então, esses são os dois propósitos que nós falamos, e nós estamos falando do terceiro propósito. O terceiro propósito é sermos semelhantes a Jesus. Deus, Ele te salvou para você ser semelhante a Jesus. Então, o alvo de Deus, a Bíblia diz então que Ele nos criou para sermos semelhantes a Cristo, amém? Então esse é o nosso alvo. Agora olha só, para eu e você sermos semelhantes a Jesus, igual a Jesus, nós precisamos crescer, não é? Para sermos maduros, homens e mulheres maduros, espiritualmente, emocionalmente, não é? Agora olha só, para isso Deus enviou em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem a função de trabalhar em nós. É por isso que o Espírito Santo está dentro de nós. Ele tem a função de trabalhar em nós, trabalhar dentro de nós, não é? Conosco. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele está morando dentro de nós para transformar a nossa vida. Só que ele vai fazer isso sozinho? Não. Ele vai fazer isso, né? É claro que é o Espírito Santo que nos santifica, mas ele vai fazer isso pelas nossas escolhas. Então, olha só, queridos, nós só vamos crescer espiritualmente se nós escolhermos isso. É uma escolha. Eu preciso escolher crescer, eu preciso escolher ser um homem maduro, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Eu preciso escolher o crescimento, porque o crescimento não vai ser automático. Glória a Deus por isso. Esse crescimento não vai ser automático, ele tem que ter escolhas, não é? Tem que ter a minha decisão, tem que ter um plano de ação, não é? Um plano de ação. Ontem eu estava conversando com um jovem muito cheio de Deus, não é? Um homem de Deus, não é? Eu disse assim: olha, se você se afundar o barco no meio do mar, o que você tem que fazer? Nadar. Qual que é o plano de ação? Sair daquele lugar, chegar à margem, não é? Então, irmãos, é a mesma coisa. Deus, Ele quer que você tenha um plano de ação, porque se você não tiver um plano de ação para o teu crescimento espiritual, você não cresce. E tem muita gente, irmãos, que ele só tem idade, mas ele não cresceu. É imaturo ainda em Deus, é imaturo na fé, é imaturo nas emoções, é imaturo, sabe, em tantas questões, sabe, não venceu o pecado, não venceu, sabe, a amargura, não venceu a mágoa. Ele está na igreja há tanto tempo, não venceu tantas coisas.
E a Bíblia diz que nós temos que crescer, nós não podemos, não é? O apóstolo Paulo disse, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, mas depois que cheguei à fase adulta, as coisas de menino passaram. Então Deus, Ele quer que nós cresçamos. E esse crescimento, querido, ele depende de nós também, não é? Deus, Ele quer que nós cresçamos, mas depende de nós. Então nós falamos algumas coisas importantes. Lembra que nós falamos dos hábitos? Duas coisas que nós falamos no domingo passado. Nós crescemos através dos hábitos. Porque, irmãos, o que é o caráter? Porque esse desenvolvimento do caráter é a soma, né, dos nossos hábitos. Caráter é a soma dos teus hábitos. Então nós temos que agora criar novos hábitos. Criar novos hábitos. Romper com os hábitos antigos, pecaminosos, e criar novos hábitos, não é? Queridos, você precisa criar novos hábitos. Por quê, irmãos? Porque tem muitos cristãos desanimados. Porque tem muitos cristãos, irmãos, parando. Porque, irmão, sem gasolina o teu carro para. Hoje de manhã, eu vim de manhã, foi até profético. Eu vim de manhã, né, passei no posto de gasolina. Falei assim, enche aí o etanol. Enche aí o tanque. Você tem que encher o tanque. Se você não abastecer, você para. Ah, mas o carro é uma BMW, sem combustível para. Deus pode ter um chamado lindo, maravilhoso, mas se você não tiver combustível, para. Então, olha só, queridos, nós precisamos ser responsáveis pela nossa vida espiritual. A gente não pode ser desleixado. Ah, não, não, querido, você tem que ter compromisso. Compromisso com o crescimento, com a maturidade. Eu vou crescer. Qual é o teu plano de ação para isso? Quais são os hábitos que eu preciso trabalhar na minha vida, as escolhas que eu preciso fazer? Romper muitas vezes com hábitos errados, pecaminosos, não é? Mas, irmãos, antes de romper, crie novos hábitos. Por exemplo, a gente deu vários exemplos. Estarmos congregando todos os domingos é um hábito, não é? Orarmos todos os dias é um hábito. Ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus é um hábito. Ler livros é um hábito. Hoje mesmo de manhã, eu acordei de manhãzinha e coloquei 3 livros lá que eu quero ler. Estou lendo um, mas eu coloquei um outro que eu já quero ler e coloquei um outro. Tem 3 livros que eu tenho que ter uma meta para eu ler. Isso, irmão, é fácil muitas vezes? Claro que não, muitas vezes a gente não quer. Agora, daqui a pouco você vai ficar bobo de ver. Se você pegar 15 minutos por dia, você lê a Bíblia em um ano. Se você parar de assistir televisão meia hora, um programa meia hora, você lê a Bíblia 2 vezes por ano, em meia hora por dia. São hábitos. Porque aí você ouve a voz de Deus, não é? O hábito de você falar bem das pessoas, o hábito de você pensar o melhor das pessoas, não é? Então aí nós falamos também dos pensamentos. Os pensamentos também, eles mudam a nossa vida. Você quer mudar alguma coisa na tua vida? Você tem que mudar a sua mente. Muda a sua mente. A nossa mente, irmãos, é o campo de batalha. Tem gente que ele é derrotado porque ele tem uma mente velha. Ele aceitou Jesus, mas é uma mente carnal, é uma mente derrotada. Então você tem que mudar os teus pensamentos. Romanos 12:2. Porque Deus, Ele faz algo no nosso espírito, mas na nossa alma, que é os nossos pensamentos, é nós que temos que fazer. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, pela renovação da sua mente. 2 coisas, então, criar novos hábitos e mudar os nossos pensamentos. E aí nós vamos falar hoje, irmãos, como que nós mudamos os nossos pensamentos. Aí que vai vir a mensagem. A mensagem chega agora. Como que nós vamos mudar os nossos pensamentos? Qual que é o agente por excelência? O que eu tenho que fazer para mudar os meus pensamentos? Por exemplo, para eu fazer com que o meu carro ande mais, o que eu tenho que fazer? Abastecer. Para eu ser um cristão abençoado, poderoso, cheio de Deus, transformado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que renovar a minha mente com a verdade. O que é a verdade? A verdade, diga comigo, a verdade é a palavra de Deus. Então, transformados pela verdade. Só tem uma maneira de você ser transformado: com a Bíblia. Você não vai ser transformado com filme cristão, não é? Ajuda, mas você não é transformado com filme cristão.
você só é transformado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que nos transforma. Se nós queremos crescer, se nós queremos ser como Jesus, nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus. Então olha que tremendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então nós não vamos viver só de comida, mas Jesus disse, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra foi quando Jesus foi tentado no deserto, e o diabo disse, come pão, você está com jejum, você está com fome, come os pães. Jesus disse, eu não preciso só de pão, eu preciso da palavra. Você não precisa só de trabalho, você não precisa só de coisas materiais, quem é de Deus precisa da palavra. Glória a Deus. Fala para o teu irmão do lado, nós precisamos da palavra. Olha nessa tradução, as pessoas precisam mais do que pão para a sua vida, elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. A verdade nos transforma, você toma posse disso? O crescimento espiritual, olha só, nós queremos crescer, nós estamos falando de maturidade, querido. Aqui é o culto da maturidade. Pastor, mas eu gosto de profeta, então você vem de sexta-feira. Aqui é o culto da palavra. Só que tem gente que vai atrás de profeta e a vida não muda. É o mesmo bebezinho espiritualmente. Eu conheço um rapaz que, irmãos, onde tinha profeta, irmão, a vida dele não muda, não muda. Porque esqueceu de crescer, quer leitinho. Quer ouvir Deus falar. Irmão, você tem que ouvir Deus falar com você, face a face. O profeta vai só confirmar aquilo que você já sabe, só estimular você. Sabe por quê, meu irmão? Se você for transformado, a tua vida vai ser uma bênção. Você vai ter paz, vai ter alegria, você vai ter certeza da vitória, você vai ter fé verdadeira, você vai ser uma pessoa madura. Amém? Porque quem ficar querendo ir para comprar docinho é criança. Docinho. Não é? Agora, irmão, agora é feijoada. O crescimento espiritual é o processo na qual substituímos as mentiras pelas verdades. Então olha só, então o crescimento espiritual é o processo no qual substituímos as mentiras pelas verdades. Então, tem crente que ainda ele crê, ele não tem medo de passar debaixo da escada. Eu sei que não tem ninguém aqui. Gato preto, sexta-feira, 13, pé de arruda, nota de dólar na carteira. Se tiver isso aí, irmão, misericórdia, dá de oferta, irmão, em nome de Jesus. Né? O crente não pode ter. Então, mas aí o crescimento espiritual é isso. É o processo no qual substituímos as mentiras pelas verdades. Amém? Jesus orou, santifica-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. Então quem que vai nos santificar? Quem que vai nos transformar? A palavra. Glória a Deus. É a palavra que nos transforma. É a palavra, irmão, que vai limpar a nossa vida. É ela que vai nos santificar. Santificação exige revelação. Você quer ser santificado? Você tem que ter revelação. Porque tem gente que está na igreja que não diz, e ele não muda, porque ele não tem revelação. Ele não entende a palavra. E aí nós vamos ver como que você faz isso. Como que você vai poder crescer na palavra de Deus. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para nos tornar semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a sua palavra. Irmãos, não tem como você ser transformado sem a palavra. Não tem como. Já vou esquecer. Já pode esquecer. Ah, pastor, eu quero ser igual a Jesus, mas eu tenho uma preguiça de ler a Bíblia. Então, irmão, vai ser difícil. A Bíblia diz, por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus tem para nós. Então a palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra. Por quê? Porque ela é viva. Ela tem vida. Ela tem vida em si mesma. Então ela vai falar com você, você vai ouvir a voz de Deus. Então quando você estiver lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, meditando, ela vai ser vida para a tua vida. Jesus disse, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Quando Deus fala, as coisas mudam. É ou não é? Deus falou, irmão.
as coisas mudam. Tudo existe porque Deus disse. Tudo existe porque Deus disse. Foi pelas suas palavras que tudo veio a existir. Deus disse, haja luz e houve luz. Então ele foi criando. Sem elas, nós nem estaríamos vivos. Tiago observa, Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, de modo que sejamos a mais importante de todas as coisas que Ele fez. Então a Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. Ela é muito mais do que um manual de doutrinas. Olha só que tremendo. A palavra de Deus gera vida, cria fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, nós não podemos. Nunca subestime o valor dela. Você deve considerá-la tão essencial para a sua vida como a comida. Jó disse, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Então, um dos motivos que nós temos que vir para a igreja, irmãos, é para ouvir a palavra. Porque Deus também, né, a palavra de Deus fala quem Ele é, não é? A palavra de Deus e Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você tem de se alimentar para cumprir os seus propósitos. Então, você quer cumprir os seus propósitos, ser uma pessoa relevante, fazer a vontade de Deus? Então, a palavra de Deus é o alimento da qual você tem que se alimentar para cumprir os propósitos. A Bíblia é chamada de nosso leite, de nosso pão, de nossa comida sólida e de doce sobremesa. É o menu completo, né, irmãos? O menu completo do Espírito Santo para fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro nos aconselha, desejam de coração um leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então precisamos permanecer na palavra. Então qual que é o grande segredo, irmãos, do cristão? É o segredo que muitas pessoas ainda não entenderam. É permanecer na palavra de Deus. Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, Jesus, ele disse que nós temos que permanecer, que a palavra de Deus tem que permanecer em nós. Então, nós precisamos permanecer na palavra de Deus. Então, existem mais Bíblias impressas hoje, em dia do que como jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de crentes são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. O que é anorexia? Aquela pessoa que não come, não é? Fica ali debilitada. Irmãos, se você não come, eu fiquei uma vez de jejum 5 dias. E aí eu ficava aqui andando, orando. Irmãos, quando foi no 5º dia, eu não conseguia nem levantar a mão de fraqueza. Pensa num gordinho fraco. Era eu. Gordinho fraquinho. Então, queridos, quantos cristãos também não se alimentam da palavra de Deus, e o que vai acontecer com elas? Elas vão ficar fracas, desanimadas, não vão produzir, não vão dar frutos. Era para estar pegando fogo, era para estar, né, ganhando almas, fazendo a obra de Deus, cumprindo os seus propósitos, mas estão tão fracas que eles estão, né, se esforçando para ficar vivos, em vez de dar frutos. Para ser um discípulo de Jesus saudável, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a primeira prioridade. Então qual que é a nossa primeira prioridade? Permanecer na palavra, se alimentar da palavra. Jesus chamou isso de permanecer. Ele disse, se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então na vida cotidiana, dá para ler, né? Coloquei um azul, fiquei com medo de não dar para ler. Na vida cotidiana, para permanecer da palavra de Deus, precisamos fazer algumas coisas. Então olha só, irmãos, qual que é o grande segredo hoje? Permanecer na palavra de Deus. Então, nós vamos falar 6 coisas que eu e você precisamos fazer para permanecer na palavra de Deus. 6 coisas que, se você fizer isso, irmãos, a tua vida muda. O tema é transformado pela verdade. Quem quer ser transformado pela verdade aqui? Glória a Deus. Então vamos lá. Primeiro, para permanecer na palavra de Deus, devo aceitar a sua autoridade. Então a palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser a nossa autoridade máxima. Ela que decide o que eu faço, o que eu não faço. Amém? Ela que vai decidir. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção. Então, a direção, o conselho que dou ouvidos para tomar decisões sábias, e o parâmetro que utilizo
para avaliar todas as coisas. Então a Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra na minha vida, amém? Então o que a Bíblia diz? Ela tem que ser a primeira e a última palavra da minha vida. Ela tem autoridade. Ela tem autoridade. Então é ela que vai me dar direção, ela que vai, sabe, me aconselhar, é ela que vai realmente trazer vitória para a minha vida. Muitos dos nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Olha só onde muitas vezes nós baseamos, na cultura. O que é cultura? Todos estão fazendo isso, todo mundo faz isso. Então é cultura. Então tem gente que baseia a sua vida pela cultura. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Tradição. Sempre fizemos isso. A minha avó, a minha tataravó, a minha mãe. Não é? É a tradição. Razão. Mas eu estou fazendo isso porque, né, é lógico. Ou então, a emoção. Pareceu-me a coisa certa. Então, queridos, essas 4 coisas aqui, a gente tem que tomar cuidado porque elas nos confundem, e elas vão nos orientando em vez da Bíblia nos orientar, não é? Então todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado neste mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que nunca nos leve na direção errada. Então, qual que é esse critério? A palavra de Deus. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão nos lembra que cada palavra de Deus é comprovadamente pura, e Paulo explica que tudo nas Escrituras é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque se você crer que a Bíblia contém a palavra de Deus, você vai escolher as partes para qual você vai, não é? Você escolhe qual é a parte que você gosta, que você não gosta, né? Mas se você entende que a Bíblia é a palavra de Deus, então toda a Bíblia é inspirada, toda a Bíblia tem um poder de transformar a nossa vida. Tudo é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrar-lhes como viver. Nos primeiros anos do seu ministério, Billy Graham foi um evangelista, irmãos, um dos mais famosos. Ele morreu já, acho que o ano passado, se eu não me engano. Ele foi um dos mais famosos do mundo, e ele atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a precisão e a autoridade da Bíblia. E uma noite, enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, a despeito das passagens confusas que ele não compreendia, daquele ponto em diante, ele confiaria completamente na Bíblia, como a única autoridade para a sua vida e ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. Quando nós, irmãos, nos rendemos à palavra de Deus e colocamos ela como a nossa autoridade máxima, não é? A nossa vida é transformada. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é definir o critério definitivo para a sua vida. Decida que, independente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva em sua vida. Você toma posse disso? Como a Bíblia como algo definitivo para a sua vida, não é? Isso vai mudar poderosamente as nossas vidas. Estabeleça que, antes de tudo, você vai perguntar o que a Bíblia diz a respeito, e depois tome a sua decisão. Olha que coisa maravilhosa. Quando você tiver uma decisão para tomar, você vai perguntar assim: o que a Bíblia diz? Ou então, quando você estiver passando um apuro, não é? Você fala: o que a palavra de Deus diz? Porque se você reconhecer ela como a sua autoridade, querido, se prepare para o poder de Deus e para a transformação de Deus na sua vida. Determine que, quando Deus mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente, quer faça sentido para você, quer não, independente de sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação de fé pessoal: creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Então, primeira coisa, reconheça a Bíblia como a sua autoridade, amém? Como a sua autoridade. Para permanecer na palavra de Deus, você tem que reconhecer que a palavra de Deus é uma autoridade máxima. Segundo, devo permanecer na palavra de Deus. Para permanecer na palavra de Deus, devo assimilar sua verdade. Então olha só, eu preciso reconhecer ela como autoridade, e o segundo, eu preciso assimilar, não é, a verdade que ela está me passando. Não basta acreditar na Bíblia, devo preencher a minha mente com ela.
Então, irmãos, eu tenho que crer na Bíblia, não é? Ela é a minha autoridade, então eu creio nela. Sim ou não? Porque a autoridade fala que eu coloco a minha fé nela. A minha base de fé, não é? Está na palavra de Deus. Agora, eu preciso preencher a minha mente com ela, de forma que o Espírito Santo possa me transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso. Você pode recebê-la, lê-la, pesquisá-la, relembrá-la, refletir sobre ela. Então olha só, recebê-la, lê-la, pesquisá-la, relembrá-la e refletir sobre ela. Então primeiro, você recebe a palavra de Deus quando ouve e aceita com uma postura aberta e receptiva. Então você tem que ter uma postura aberta e receptiva, receber a palavra de Deus. É igual aqui hoje, irmãos, se você estiver prestando atenção e estiver aberto para receber a palavra hoje, vai ser uma bênção. Aí você vai sair daqui e falar: uau, que palavra poderosa, tomo posse na minha vida, glória a Deus. Então a parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de repúdio: mente fechada. Então lembra que a semente caiu à beira do caminho? É a mente fechada. A pessoa não recebe, ela não está aberta, não é? Mente superficial, é o solo pedregoso. A semente caiu em solo pedregoso, então não tinha raiz, né? Não tinha como ela crescer. É a mente superficial. Mente distraída, entre os espinhos. Então diz: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Então aquela pessoa, irmãos, que até tinha raiz, mas aí os cuidados do mundo, né? É a mente distraída. E toda vez que se sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com o professor de Bíblia, você deve verificar sua disposição interior, especialmente em relação ao orgulho. Então olha, eu não estou conseguindo entender nada, não estou conseguindo assimilar nada. Então o problema pode estar em você, em nós, não é? Vamos colocar nós. Deus pode falar até mesmo por meio de um professor mais enfadonho, quando você é humilde e receptivo. Então Tiago aconselha: em um espírito humilde, gentil e modesto, recebam de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a alma. Segundo, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente os sacerdotes podiam ler a Bíblia pessoalmente, mas agora milhões têm acesso a ela. Apesar disso, muitos crentes são mais dedicados à leitura do jornal diário do que da leitura da Bíblia. Então, irmãos, se nós não nos dedicarmos à palavra de Deus, nós não vamos ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que realmente tomar posse. Não é se admirar que não cresçamos. Nós ficamos tão entretidos na televisão, né, irmãos? Ficamos a meia hora, né, 1 hora, 2 horas na televisão. Não podemos assistir a televisão por 3 horas e ler a Bíblia 3 minutos e esperar crescer. Muitos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa, jamais leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos do seu dia para a leitura da Bíblia, lerá inteiramente uma vez por ano. Se você cortar um programa diário de televisão que dura 30 minutos e ler a Bíblia no lugar, lerá a Bíblia inteira por 2 vezes por ano. Irmãos, nós estamos falando da palavra de Deus. Nós não falamos de qualquer palavra. Vai ser fácil? Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Fala para o teu irmão assim: não é fácil, mas é possível. Fala assim: é uma escolha. Lembra que eu disse que o crescimento é uma escolha? Irmãos, são hábitos, não é? Nós precisamos criar hábitos. Precisamos criar hábitos. A leitura diária da Bíblia manterá o alcance da voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus todos os dias? Então, irmãos, a leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Tem hora que você vai estar ali só a graça, tão quebrantado, e Deus vai falar com você. Foi por isso que Deus orientou o rei de Israel a sempre manter por perto uma cópia da sua palavra. Trará sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todos os dias da sua vida. Mas não se limite a mantê-la perto de você. Leia a Bíblia regularmente. Tem que ser diariamente. Esqueceu um dia, irmão? Volta e vamos lá. No outro dia, né? Vai embora. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diário da Bíblia. Então você tem que ter um plano de leitura diário.
evitará que você fique saltando de uma parte para outra, negligenciando uma ou outra. Então assim, o que você pode fazer, querido? Você pode pegar por livros. Então, um exemplo, você vai falar assim, olha, a partir de segunda-feira, vamos começar hoje, a partir de hoje, está no culto da manhã, né, irmão? Daqui a pouco vai embora. A partir de hoje eu vou ler o livro de João. Livro de João. Você pega o livro de João, aí você lê o livro de João. Primeiro capítulo, lê, não é? Um capítulo e começa a meditar nele. Terceiro, para permanecer na palavra de Deus, devo também estudar a Bíblia. A diferença entre ler e estudar a Bíblia está em dois exercícios que se adicionam ao do simples leitura: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Então, muito importante também é estudar, fazer perguntas. Faça perguntas. O que é essa palavra? Por exemplo, você lê lá beneplácito. Você fala, meu Deus do céu. Beneplácito da sua vontade. Quem sabe o que é beneplácito aqui, irmãos? Levanta a mão. Só o pastor Rogério. Então, irmãos, já viu que muitas vezes a gente passa pela Bíblia e a gente não presta atenção? Aí você vai lá no dicionário, vai ver o que é. Muitas vezes uma palavra muda tudo, não é? Eu não vou falar o que significa, tá, irmão? Para você depois chegar na sua casa e colocar beneplácito. Você não estudou realmente a Bíblia se não escreveu os seus pensamentos no papel e no computador. Outra coisa, aprenda a escrever o que Deus está falando com você. Faça isso. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer perguntas certas. Quando você faz perguntas certas, irmãos, eu preparo mensagem fazendo perguntas. Então eu falo assim, o que Deus está querendo falar comigo através disso? E nisso eu vou escrevendo. Então as perguntas me dão uma resposta, não é? Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como: quem, o que, quando, onde, por quê, como. Então você faz essa pergunta, né? Por que Jesus mandou, né, falou que nem só de pão viverá o homem? Por que Jesus falou isso? Essas perguntas, irmãos, vão fazer o teu cérebro funcionar e vão trazer respostas inteligentes. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são os que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, o qual torna as pessoas livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouvem, mas obedecem ao que o ensino de Deus diz. Os que fazem isso serão felizes. Outra maneira de permanecer na palavra de Deus também é relembrá-la. A capacidade de lembrar é o dom de Deus. Você pode pensar que tem memória fraca, mas a verdade é que há milhões de ideias, verdades, fatos e imagens memorizados. Você lembra o que realmente é importante para você. Então, é muito importante nós estarmos relembrando. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para relembrá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles o ajudam a resistir à tentação, decidir sabiamente, diminuir a pressão, ganhar confiança, dar bons conselhos e partilhar a fé com os outros. Sua memória é como um músculo. Quando mais você a usa, mais forte ela se torna. E memorizar essas escrituras fica mais fácil. Você deve começar selecionando uns poucos versículos bíblicos deste livro que o sensibilizaram, escrevendo-os em um pequeno cartão que possa ser levado consigo. Então olha só, tem gente que fala: pastor, eu não consigo decorar o versículo. Mas você já tentou? Por exemplo, João 3,16, que é o mais fácil, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Eu lembro que quando eu me converti, irmãos, eu fazia muito isso. Ficava decorando o versículo, né? E aí fica gravado e a gente vai melhorando cada vez mais. Eu cheguei a decorar muitos e muitos versículos. Então, só que assim, você tem que estar sempre meditando, porque senão você vai esquecendo mesmo. Então, releia em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar, enquanto trabalha, se exercita, dirige, espera ou na hora de dormir. Os 3 segredos para a memorização das escrituras são: relembrar, relembrar e relembrar. Por exemplo, qual um versículo que você tem aí? Qual é um versículo que você decorou? E você pode declarar ele para a tua vida. Então, querido, começa a ler a Bíblia e começa a ver aqueles versículos. Faz isso, é uma maneira de você também exercitar a sua mente.
A Bíblia diz: lembre-se do que Cristo ensinou e que suas palavras enriquecem a vida de vocês e os tornem sábios. Outra maneira de permanecer na palavra de Deus é refletir sobre ela, o que a Bíblia chama de meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém esvaziando a mente e deixando-a vagar, mas não é isso. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado, é necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e reflete sobre ele repetidamente. Como já foi dito, uns domingos que eu preguei aqui, se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Quem sabe se preocupar, o que é a preocupação? Você está pensando no problema. Meditar é você estar pensando na palavra de Deus. Então, preocupação é um pensamento concentrado em algo negativo. A meditação é o mesmo, porém voltado para a palavra de Deus e não para algum problema. Não há outro hábito que seja tão eficaz na transformação de sua vida, ou em torná-lo mais semelhante a Jesus, do que a reflexão diária nas Escrituras. Então imagina só, irmãos, você ficar pegando um versículo e ficar meditando nele, todo aquele dia, como você vai crescer. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, realmente nos espelhando no templo, no exemplo de Cristo, somos segundo a sua imagem, transformado com a glória cada vez maior. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala sobre meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que Ele prometeu aos que parassem para refletir na sua palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi homem segundo o coração de Deus, é que Davi adorava refletir na palavra de Deus. Ele disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para ter as orações respondidas e o segredo para ter uma vida bem-sucedida. Sexto, e por último, e o mais importante para permanecer na palavra de Deus, devo aplicar seus princípios. Podemos receber, ler, estudar, relembrar e refletir na palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em colocá-lo em prática, em pô-lo em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil de todos, porque Satanás combate com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que você não faça o que aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que apenas por termos ouvido, lido ou estudado a verdade, nós assimilamos. Irmãos, isso é um engano. Claro que é muito importante nós ouvirmos, nós lermos, nós estudarmos a verdade, não é? Assimilarmos a palavra de Deus, mas é a prática que muda a nossa vida. Na verdade, você pode estar tão ocupado indo para a próxima aula, para o próximo seminário, para a conferência bíblica, que não tem o tempo de pôr em prática o que aprendeu. Você esquece o que aprendeu a caminho do próximo estudo. Então muitas vezes a gente fala assim: irmãos, a pessoa vem na sexta-feira, né? Eu tenho uma palavra aqui, irmãos, que vai mudar a sua vida na sexta-feira. Aí vem no domingo: eu tenho uma palavra aqui que você vai mudar a sua vida. Aí vem na segunda. E aí, mas muitas vezes, se você só ouvir e não colocar em prática, não vai mudar nada. Amém? Sem pormos em prática, qualquer estudo é inútil. Jesus disse: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. Quem quer construir sua casa sobre a rocha aqui? Mas para isso você tem que ouvir e praticar. Diga comigo: ouvir e praticar. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus vêm de obedecer à verdade, e não apenas de conhecê-la. Ele diz: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de isso ser difícil ou mesmo doloroso. Irmãos, praticar a palavra de Deus é fácil? Não. Nós temos um irmão, não vou falar o nome dele aqui, mas eu vi o testemunho dele que estava no jantar ontem, mas é uma coisa boa, né? Ele falou para mim assim: olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele estava no culto domingo e nós falamos sobre, não é, criarmos hábitos, mudar os nossos pensamentos, trocar os pensamentos imaturos
para pensamentos maduros. Lembra disso? Então, pensamentos imaturos é aquele que só pensa egoisticamente. Então, tem muitas pessoas que ela é imatura porque os seus pensamentos são imaturos. E ela tem que transformar os pensamentos imaturos para pensamentos maduros, amando as pessoas, pensando o melhor delas, falando o melhor delas, não é? Reconciliando. E ele disse que ele estava aqui no culto, irmãos, e ele tinha uma diferença com o irmão dele. E fazia um ano que ele não conversava com o irmão. Ele saiu do culto e foi falar com o irmão dele. Que coisa maravilhosa, né? O que ele fez? Ele praticou. Ele ouviu a palavra e... Aí você fala assim, mas até aquela pessoa me fez mal, eu vou lá. Aí é o orgulho, né? O orgulho não deixa a gente praticar. Muitas vezes é difícil, porque a gente vai ter que reconciliar, pedir perdão, não é? E o nosso orgulho não deixa. Mas glória a Deus, irmãos, que ele foi lá e praticou a palavra de Deus. Então, irmãos, é a prática da palavra de Deus que transforma a nossa vida. Não é só estudar a palavra de Deus, é a prática da palavra de Deus. Glória a Deus. Não adianta, irmãos, eu ouvir sobre o adultério e adulterar. Não adianta eu ficar ouvindo sobre coisas da palavra de Deus e continuar fazendo. Eu preciso colocar Irmãos, lembra que eu falei? Qual que é o teu plano de ação? O que você precisa fazer agora? Olha, nós estamos falando sobre transformados pela verdade. Qual que é o teu plano de ação hoje? Para você ser transformado pela palavra de Deus, para você crescer, para você ter a mente de Cristo, para você colocar em prática a palavra de Deus. O que eu tenho que fazer? É aí, irmãos, que tem a transformação, quando a verdade é aplicada na minha vida. Então, vai ser difícil, é um processo doloroso, mas vai valer a pena. A verdade irá libertá-lo, mas o princípio poderá deixá-lo infeliz. Uau! Né? O princípio pode deixar de ser infeliz, porque muitas vezes você fala assim, cara, é isso mesmo, mas muitas vezes você vai ter que confessar, você vai ter que ser generoso, você vai ter que fazer coisas que muitas vezes você não quer fazer, mas você, por obediência, você faz, porque você quer praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Glória a Deus por isso. Faz parte da natureza humana resistir às mudanças. Irmãos, o ser humano não quer mudanças. Então aplicar a palavra de Deus é uma tarefa difícil. É muito difícil. O mais difícil da palavra de Deus, irmãos, é a prática. Por isso é tão importante discutir as aplicações pessoais com outras pessoas. Por isso que é importante, irmãos, olha, até coloquei aqui. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de uma célula e ser discipulado, isso também nos ajuda. Então olha só, por isso que é importante, irmãos, nós estarmos na célula, onde nós vamos estudar a Bíblia juntos, onde nós vamos estar, né? Porque um vai estimular o outro a viver a palavra de Deus. No discipulado, o discipulador vai estimular você a praticar a palavra de Deus, é ou não é? Nós sempre aprendemos com a franqueza dos outros e com o que jamais aprenderíamos por nossa própria conta. Outras pessoas o ajudarão a discernir coisas que você teria deixado passar e aplicar a verdade de Deus de forma prática. A melhor forma de tornar-se um praticante da palavra de Deus é colocar no papel uma atitude efetiva, resultante da leitura. Então, se você quiser praticar a palavra de Deus, irmãos, pega ou no computador ou no teu celular, anote aquilo que Deus está falando com você. Anote aquilo que Deus está falando. Então, se você estudou, refletiu sobre a palavra de Deus, tem que anotar, porque você vai ter que ter um plano de ação para você praticar, porque é aí que tem a transformação, não é? Lembra de Nicodemos? Jesus estava na casa dele lá, não é? Não, na casa de Zaqueu, né? Jesus chegou na casa de Nicodemos também, mas Jesus estava na casa de Zaqueu, e aí alguma coisa Jesus estava falando, ele disse assim, Jesus, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E vou dar, não é? Vou ajudar os pobres. Jesus disse, a salvação entrou nessa casa. Porque Zaqueu, irmãos, queria praticar a palavra de Deus. Glória a Deus. Então desenvolva o hábito. Olha o hábito aí, irmão. Anota o hábito aí, irmãos. De anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Anotar. Hábito.
eu pretendo pedir perdão, eu pretendo ser mais quebrantado, não vou mais ficar nervoso com a minha esposa, não vou ficar mais nervoso com o meu filho, não vou mais ficar nervoso com o meu esposo, vou ser mais gentil, não é? Aquilo que Deus estiver falando com você, você vai estar escrevendo. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo você, prática, algo que você possa fazer, e verificável, com um prazo final para ser feito. Toda aplicação deve envolver ou ser o seu relacionamento com, olha só, toda aplicação tem que envolver o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com os outros. Lembra que o irmão foi lá pedir perdão para outro irmão? Ou o seu caráter pessoal. Tem coisas que você precisa mudar dentro de você. Então, ou você precisa buscar mais a Deus, amar mais a Deus, amar as pessoas, ou então mudar algo dentro de você. Passe algum tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já falou para você fazer por meio de sua palavra que você ainda não começou? O que Deus tem falado com você que você não começou ainda? O problema é que muitas vezes está faltando um plano de ação. Então escreva algumas instruções práticas que o ajudarão a agir no que você já estabeleceu. Você pode contar para o seu líder de célula ou para o seu discipulador, para que ele possa acompanhá-lo. Aí você é transparente, olha, eu estou querendo, fazer tal coisa. Aí você vai para o teu líder de célula, para o teu discipulador, eu queria que você me ajudasse nisso, preciso vencer isso na minha vida, vai acompanhando. Queridos, isso vai ser uma transformação. E olha só essa frase aqui, irmãos. D.L. Moody, ele foi um grande evangelista e também um grande teólogo, não é, que fez muitas escolas teológicas nos Estados Unidos, e ele escreveu essa frase assim: a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas ela nos foi dada para mudar a nossa vida. Vamos focar de pé, queridos? Chamar o grupo de louvor. A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas ela nos foi dada para mudar a nossa vida. Glória a Deus. Queridos, enquanto o grupo de louvor está preparando aqui, você que precisa de uma cura, de uma oração, sai do seu lugar, vem aqui, toque no altar que nós queremos orar por você daqui a pouco. Sai do seu lugar, você, pastor, eu estou com uma dor agora aqui, vem aqui, nós vamos orar, vou passar por uma cirurgia, estou precisando de um milagre. Sai do seu lugar, toque o altar, nós vamos orar para você daqui a pouquinho, depois do cântico. Se tiver alguém, pode sair do seu lugar, pode vir. Tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai.
comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão na minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Oh, oh. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão na minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Oh, aleluia! Glória a Deus. Queridos, nesse processo de crescimento, Deus ele enviou o seu Espírito sobre nós, dentro de nós. O Espírito de Deus habita em nós, nos transformando. Mas nós temos a palavra de Deus também que nos transforma. A palavra que tem vida. A palavra que cura. A palavra que nos molda. A palavra da fé. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Fala: Pai, obrigado pela tua palavra. Fala para Ele que você reconhece a palavra dEle como autoridade da sua vida. Fala: Senhor, eu reconheço a tua palavra como autoridade. Fala: Senhor, a partir de hoje eu quero, Senhor, que a tua palavra seja a autoridade máxima na minha vida. Eu quero não ser somente ouvinte, mas eu quero ser praticante da tua palavra. Fala: Senhor, a partir de hoje eu quero ser moldado, transformado pela tua palavra. Eu quero que a tua palavra mude a minha vida. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero que a palavra de Deus esteja sobre a minha vida, me transformando, vivendo os princípios, praticando os princípios da palavra de Deus. Fale para Deus: a partir de hoje eu vou ter um plano de ação. A partir de hoje eu vou aplicar a palavra de Deus à minha vida. Eu vou ser transformado pela palavra de Deus na minha vida. Eu vou ser dirigido pela palavra de Deus. Eu vou ser guiado pela palavra de Deus. Orabacanta, labrachou, decanta, labracaias. Orabachu, decanta. A partir de hoje, Senhor, Espírito Santo, nos dá um amor pela tua palavra. Nos dá paixão pela tua palavra. Peça para Deus agora paixão pela palavra dEle.
o temor de Deus vai vir sobre a sua vida, e você não vai querer fazer nada que seja fora da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele é a nossa herança. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só para Ti. Minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só pra Ti. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Tem alguém que nessa manhã quer entregar a sua vida para Jesus, ou reconciliar com Jesus? Levante bem alto a sua mão, nós vamos estar orando em nome de Jesus. Querido, se você está aqui hoje e você ainda não participou de nenhuma célula, tem alguma célula perto da sua casa, você pode nos procurar, alguns dos obreiros aqui, os pastores, ou a mim mesmo, não é? Ou então passa na livraria e fala assim: eu quero participar de alguma célula. Nós vamos ligar para você e vamos estar orientando você. Depois um líder vai estar ligando e vai estar levando você para a célula, ok? Nós temos células de quarta-feira à noite, 8 horas da noite. Algumas células estão de quinta às 8. Tem células também de sábado, e alguns horários, noite, tarde. Então tem várias células. Você pode então nos procurar. Está voltando, nós vamos estar retornando algumas células também em breve. Não voltaram todas ainda, tem umas 30 voltando, mas já vai ter depois muitas outras, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você possa ser transformado pela verdade, que você possa meditar na palavra de Deus, que você possa praticar a palavra de Deus, e que você possa ter fome da palavra de Deus. Lembrando que Deus e a sua palavra são inseparáveis. A palavra de Deus é o próprio Deus. Você não pode separar você daquilo que você diz. Você é aquilo que você diz. Deus está preso à sua palavra, por isso que Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Amém? Levante suas mãos. Tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Vamos dizer todos: Deus te abençoe em nome de Jesus.